A vida é um jogo e tem sucesso aquela pessoa que sabe as regras para jogar. Oi, meu nome é Bárbara, sou especialista em desenvolvimento pessoal, autoestima e manifestação e estou aqui toda pomposa hoje com esses meus brincos de pérola e roupa social para conversar com vocês exatamente sobre o quão importante é a gente saber jogar o jogo da vida, né? O que significa jogar o jogo da vida? Para cada ambiente que a gente vai, para cada pessoa que a gente lida, a gente tem que ter clareza das intenções que a gente coloca naquilo, né? E as pessoas, elas têm a tendência de procurar conforto no que é familiar. Então, se eu vou ter uma reunião com executivos que estão acostumados a usarem roupas formais, a usar um determinado tipo de aparência, né? O que eu faço para eles se sentirem familiarizados e confortáveis com a minha presença? Eu jogo o jogo da Bárbara séria, com pérolas, um pouquinho de maquiagem hoje. E eu fiz isso vários momentos da minha vida e especificamente nesse vídeo eu quero contar pra vocês como é que eu consegui me formar em 5 anos numa faculdade de engenharia, numa federal, enquanto eu trabalhava, enquanto eu reprovei 9 matérias e enquanto eu fiz um intercâmbio de 6 meses durante a faculdade. Então, só para você entender, eu fiz engenharia de produção barra gestão na Universidade Federal do ABC em 5 anos, enquanto os meus colegas, alguns desistiram no processo, alguns terminaram em 7, 8, 10 anos de faculdade, e eu consegui fazer isso em pouco tempo, indo nas festas, aproveitando a faculdade mesmo assim, e podendo experienciar a vida universitária de forma completa. Como é que eu consegui, né? Eu sabia jogar o jogo. Durante também o processo da faculdade, eu tive uma fase, principalmente no começo, em que a faculdade entrou em greve, então também teve esses outros problemas no trajeto. E mesmo assim, eu terminei. A última matéria que eu fiz na faculdade, eu entrei em maio de 2012. A última matéria que eu fiz na faculdade foi em dezembro de 2017. Eu terminei a faculdade em 5 anos. Eu vou contar pra vocês mais essa história, como é que eu consegui essa proeza, mesmo trabalhando, mesmo com reprovações, mesmo indo nas festas, mesmo fazendo intercâmbio, e explicar um pouco mais desse jogo da vida. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o jogo da vida é você fazendo a sua parte e a vida, Deus, o universo, fazendo a parte dele. Deus, o universo, a vida só pode fazer a parte deles se você estiver fazendo a sua e tiver muito clareza do seu compromisso e a sua responsabilidade nesse processo. Então, desde o começo, a primeira coisa que você tem que entender é qual é a sua intenção. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que é tão importante? Se a gente não tem uma clareza do que nós estamos buscando, desde o momento 1 da situação, a gente se perde, né? É normal se perder. Existem distrações continuamente no mundo, existem coisas que a gente gostaria de estar fazendo que talvez não é o momento de fazer, mas a gente acaba fazendo simplesmente porque não temos clareza, não temos a intenção clara do que nós estamos buscando. Então, quando eu entrei na faculdade, e eu acho que eu compartilhei aqui com vocês no canal, eu venho de uma origem humilde. Então, pra mim, eu tinha que me formar como engenheira para que eu conseguisse ter acesso a empregos que me pagassem bem e eu tivesse acesso a dinheiro. Então, era essa a minha cabeça. Me formar, porque quanto antes eu me formar, mais rápido eu vou conseguir um emprego que vai me pagar muito bem e eu vou ter acesso a dinheiro. E na minha cabeça, naquela época, dinheiro ia me trazer todas as coisas que eu queria, né? Depois a gente já descobriu que não é esse o foco da vida, mas a gente pode falar sobre isso mais, talvez num próximo vídeo, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Mas continuando falando sobre essa parte dessa clareza, né? Então, a primeira coisa, eu tinha clareza do que eu queria. Se eu sabia que eu queria terminar a faculdade em 5 anos, que eu tinha que me dedicar para aquilo acontecer, o que acontece? Eu tenho que aprender como é que a faculdade funciona. Então, assim que eu entrei, aconteceu a greve. E durante a greve, muitas pessoas reclamaram, muitas pessoas aproveitaram para viajar, eu aproveitei para estudar o projeto pedagógico da universidade, porque a universidade na época era algo inovador, era um projeto inovador de forma de estudo, de forma das matrículas acontecerem, então era tudo muito novo. Então eu falei, peraí, eu preciso entender as regras aqui, eu preciso entender como é que isso aqui funciona, como é que esse sistema funciona, para eu
não ficar sambando, sapateando ali e perder oportunidades boas. Então, eu estudei o projeto pedagógico da universidade, entendi como é que funcionava as opções obrigatórias de matéria, limitadas e livres de matéria. Então, toda vez que acontecia a matrícula, eu tinha muito claro a estratégia que eu ia usar. Então, eu sempre priorizava as disciplinas obrigatórias, depois eu colocava as limitadas, porque tem uma quantidade certa de disciplinas para você conseguir se formar, certo? Então, eu sempre priorizava as obrigatórias, limitadas, e aí depois, quando não tinha muito o que, eu colocava as livres. E as livres você podia fazer do que você queria, né? Se não tinha uma coisa específica que você tinha que focar. No meu caso, eu fiz matérias da engenharia ambiental, da neurociência, da engenharia de energia. Aliás, no começo, quando eu entrei na faculdade, eu queria engenharia de energia. Então, eu fiz muitas limitadas de energia que no final eu pude reaproveitar como livres da engenharia de produção e gestão. Então, primeiro, clareza. Clareza, entenda o que você quer, o que você está fazendo, o que você vai buscar, lê, estuda sobre aquilo, porque se você estuda e entende as regras do jogo, você consegue desempenhar um papel melhor dentro do jogo. Depois, usa estratégia, né? Estratégia. Não, as coisas não são aleatórias. Tem que ter estratégia. Quando você vai fazendo essas coisas, o universo também tá jogando do seu lado. Deus, o universo tem que ter crenças de que o sistema não tá contra a gente. O sistema está a nosso favor. O sistema quer que eu me forme logo na faculdade, né? Então, quando eu precisava, eu ia na secretaria conversar sobre mudança de disciplina, eu ia conversar com os professores, e eu entendi assim, essas pessoas que estão aqui na universidade, que estão aqui nesse sistema, né? E não só no sistema universidade, mas mundo, estão aqui para me ajudar a conquistar os meus objetivos. Então, a forma quando você vai conversar com alguém, quando você já imagina que você está sendo apoiado por ela, é diferente de quando você vai conversar com alguém imaginando que você está sendo prejudicado por ela. Que essa pessoa está contra você. Então, toda vez que eu tinha algum problema na secretaria, eu ia conversar com eles falando, olha, né, esse aqui é meu objetivo, tal, com uma energia de que estamos juntos, aliados em busca da minha formatura, o quanto antes melhor. E assim, essa é uma lógica que a gente tem que usar em tudo na vida e principalmente em situações como essa que eu estava numa universidade federal. Então, o que estava financiando a minha estadia naquela universidade, as minhas aulas, era o dinheiro público. Então, quanto antes eu saísse de lá, mais rápido esse dinheiro ia poder ser investido em outra pessoa. Então, a universidade também tinha interesse que eu me formasse o quanto antes. Então, todo mundo caminhando para a mesma direção. Clareza, estratégia. Depois, olha, eu vou falar assim uma coisa para vocês. Prioridade, né? E prioridade a gente só consegue ter quando a gente tem clareza. Por isso que a gente começou com clareza. Prioridade. Por quê? Durante a faculdade, eu saí da casa dos meus pais e eu fui morar sozinha. Nesse processo, eu tinha que trabalhar. E quando eu fui trabalhar, aí a gente começa a ter conflitos, né? Porque você quer ir pra faculdade, você quer terminar a faculdade, mas você também quer ganhar dinheiro no trabalho. E você quer trabalhar e demonstrar um bom trabalho para você continuar trabalhando e não ser demitida. Então, desde o começo, quando eu comecei a procurar emprego, eu deixava muito claro pros empregadores, olha, isso aqui é um estágio, até seria interessante se eu for efetivada como analista, mas a minha prioridade é terminar a faculdade. Então, eu sempre teve muito claro para mim que a minha prioridade era terminar a faculdade. Isso fazia com que, mesmo que eu recebesse uma demanda maior no meu trabalho, porque acontece, eu chegava pro meu chefe e falava, olha, você lembra quando eu comecei? Minha prioridade é minha faculdade, então é claro que eu vou atender essas demandas ao máximo que eu puder, mas eu tô em semana de prova, eu preciso passar nas provas, depois eu posso compensar depois que as provas passarem, mas eu preciso focar na faculdade. E como isso já foi alinhado desde o começo, para eles era esperado, né? Que realmente eles também queriam que eu me formasse na faculdade. Novamente o mindset de essas pessoas, elas estão aqui para me auxiliar, para me apoiar no meu processo, no meu objetivo. Então a conversa era muito mais leve. Eu falava, olha, lembra que a gente conversou? Minha prioridade é a faculdade, eu tô em época de prova. Então a comunicação, ela é muito importante quando você comunica para as pessoas, olha, eu tô vivendo esse momento agora, não vou conseguir ter um desenvolvimento específico aqui no trabalho por conta disso. E isso fazia com que a minha relação e os meus chefes era maravilhosa, porque eles entendiam quando eles podiam exigir mais de mim e quando eles não podiam. Às vezes eu ficava mais tempo no trabalho, mesmo não podendo, porque eu fiquei menos tempo em outros dias por conta de prova. Então, era uma relação de troca e aonde a gente estava buscando um lugar onde ambos tivessem a capacidade de ajudar um ao outro, né? Uma mão na outra, uma troca justa e saudável para os dois. Aí, assim, festa, novamente, quando a gente entra na faculdade, muitas pessoas saem das suas cidades natais e vão morar nessa cidade universitária
para conseguir se formar. Só que essas pessoas, elas moram às vezes em um ambiente de muita repressão, onde elas não tinham liberdade, então finalmente elas saem da casa dos pais e podem vivenciar e experienciar coisas que elas não podiam antes. Então é normal você ver pessoas, tipo, perdendo um pouco a cabeça, fazendo umas coisas aleatórias. E se você não tem clareza, se você não tem estratégia, se você não tem prioridade na sua vida, vai vir convites para você também entrar nessa mesma energia, nessa mesma vibe. E eu, particularmente, durante os meus 5 anos de faculdade, eu também namorei na época, então eu também tinha essa demanda de relacionamento na minha vida. Eu sempre soube dividir tudo muito corretamente, mas eu realmente só aproveitei a faculdade no último ano, que eu falei, bom, a pior parte já passou. Daqui pra frente, agora as coisas vão ficar mais fáceis. E também é o meu último ano de faculdade. Eu não quero depois me formar e ter o arrependimento de que eu não aproveitei. Porque tem coisas que a gente faz na época da faculdade que só faz sentido quando nós estamos lá. Né? Aquelas festas, as cervejadas, toda aquela troca do ambiente universitário, você só vai ter naquele espaço, naquele lugar. Então, você tem que definir quanto você vai aproveitar essa experiência e não fazer isso durante todos os 5 anos e no final se prejudicar nesse processo e se perder do seu objetivo. Então, para mim foi muito claro, no último ano da faculdade, eu fui em todas as festas que teve durante o ano, eu fui em tudo, justamente porque eu sabia que no dia que terminasse eu ia sair de lá sabendo que eu aproveitei, dei o meu melhor e eu não ia ter saudade. Eu vou querer continuar indo nesses espaços que não me cabiam mais, porque depois que a gente se forma, a nossa cabeça muda também. Então, essas são minhas dicas principais que me guiaram nesse processo de conseguir me formar em 5 anos numa universidade federal, no curso de engenharia, que é um curso super difícil. Uma outra coisa, assim, um bônus específico, especialmente para quem estiver fazendo faculdade na Universidade Federal do ABC, que é amo do fundo do meu coração. A última vez que eu fui lá, quando eu entrei, vários prédios ainda nem existiam. E aí, recentemente, eu fui lá com um amigo meu buscar o diploma dele, que ele foi morar fora do Brasil, e então ele nunca tinha pegado o diploma dele fisicamente. Ele finalmente foi lá buscar, eu fui com ele e com uma outra amiga nossa. E assim, a universidade tá linda, tá um monte tá arborizada agora, que antes éramos caixotes de concreto e agora pelo menos tem verde lá, então tá muito bonita. Eu fiquei muito emocionada porque eu vivi muitas coisas naquele espaço. E existem também os professores, né? Então aquilo, busca sempre ver eles como seus professores, como guias, como pessoas que estão te apoiando e te suportando na sua caminhada, mas saiba que eles também são seres humanos e como todo ser humano, alguns são arrogantes, alguns vão te tratar mal, alguns vão simplesmente fazer coisas ruins pelo simples fato de poderem ter a fama de serem malvados, de serem cavaleiros do apocalipse. Então isso acontecia muito na faculdade, na época que eu tava lá, não sei se isso é comum ainda agora. E o que que eu fazia? Se tinha um professor que tinha a fama de ser cavaleiro do apocalipse, reprovar todo mundo, eu não fazia matéria com essas pessoas. Porque eu não estava afim de me submeter àquilo, eu não estava buscando uma carreira acadêmica ou uma carreira focada na área técnica, então não fazia sentido para mim querer virar o crânio, a gênio dos cálculos. Hoje em dia, com inteligência artificial, então, né, nem vou falar nada, mas enfim. Eu não estava ali buscando a validação e a aprovação desses professores, eu estava ali para me formar. Então, quando eu tinha uma matéria que eu só tinha aquele professor para pegar, eu não pegava aquela matéria. Eu tentava incluir outra matéria obrigatória, outra matéria limitada, mas eu não pegava matéria com aquele professor porque eu sabia que aquele professor ia exigir de mim uma atenção e uma energia que eu não podia dar. Eu tinha que trabalhar, eu tinha meu relacionamento, eu tinha meus problemas pessoais. Eu também, assim, não sou nenhuma gênia, não sou uma pessoa super inteligente. Então eu sabia que para que eu ia entrar numa sala de aula com um professor que já tem uma fama de ser, né, ter esse nível de ego e de arrogância, de querer colocar os alunos sobre essa situação de estresse, de impossibilidade de se formar. Pra que eu ia me fazer isso comigo, sabe? Então, eu simplesmente falava que essa mesma coisa. Amigo, pode ficar aí com a sua necessidade de ser o apocalipse aqui da galera, causar o terror, descontar seus traumas da infância nos alunos, mas não, comigo não, comigo não. Então, eu simplesmente não pegava matéria com esses professores e isso não me influenciou em absolutamente nada no meu tempo de graduação, como vocês puderam ver, 2012, 2017, formada, pouquíssimos, cheguei a pegar alguns, mas eu trancava a matéria. Acho que eu peguei um especificamente bem no começo, que foi o que me ensinou a não querer encarar os cavaleiros do apocalipse, entendeu?
E depois desse um que eu peguei, eu já tinha entendido qual que era a vibe, que ele tava descontando os traumas dele de arrogância, de humilhação que ele vivenciou na infância dele nos alunos. E eu falei, não, comigo não. E depois disso eu nunca mais peguei nenhum cavaleiro e segui plena e me formei e segui minha vida. E essa é as dicas que eu tenho pra compartilhar com você. E quando você faz isso, quando você tem essa clareza e você manifesta, porque também tem isso, né? Manifestação. Aliás, foi bem interessante que durante a faculdade, se eu não tivesse feito física quântica, interações atômicas moleculares, que são matérias de física, que falam sobre a questão de tudo energia, que vibração, onda, eu talvez não seria tão crente como eu sou na lei da atração e tão dedicada que eu sou com as minhas técnicas de manifestação. Porque na faculdade foi quando eu vi a parte teórica, né? A parte que os cientistas explicam de como é que funciona isso. E foi o que deu pra mim embasamento e base pra ter mais fé e mais crença nessas questões de física quântica, de lei da atração, de vibração, e isso que acabou também transformando a minha própria carreira ao longo do tempo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. Se você não conhece e quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, também tem os links na descrição. A gente está com vagas abertas para mentoria individual e também para o Autoestima Magnética, onde você conhece melhor as técnicas de manifestação, utilizando a sua autoestima para manifestar mais riqueza, amor e paz de espírito. Vejo você no próximo conteúdo. Tchau!